o STF não se limitou a isso daí, decidiu também apertar aí o pescoço do Congresso Nacional. Aqui nós temos uma história que precisa ser bem analisada. Para nós é fácil de analisar porque, desde o primeiro momento, nós chamamos a atenção de que a campanha contra a corrupção visava estrangular o Congresso Nacional. É uma coisa lógica. Vamos esquecer que o Congresso Nacional está dominado aí pela quadrilha de malfeitores que sempre domina o Congresso Nacional. O Congresso, pela quantidade de pessoas que tem, pela representação variada, é uma das instituições mais difíceis de controlar. Toda hora você tem um problema ou outro. Veja que havia toda uma proposta da direita de reforma política, conseguiram aprovar isso daí muito parcialmente, por causa das contradições que existem dentro do Congresso. Daí que a política da burguesia no mundo todo seja a de solapar gradualmente o poder das instituições parlamentares. Uma coisa que muita gente não entende, né? O pessoal vive de ideias muito abstratas sobre o problema, é o seguinte: quando a burguesia estabeleceu os regimes republicanos, a base do regime republicano não era nem o executivo, nem o judiciário. Os dois já existiam. Se você pegasse uma monarquia de boa cepa, absolutista, tinha o executivo e tinha o judiciário. Quer dizer, um regime totalitário tem executivo e tem judiciário. O que ele não tem? Ele não tem o parlamento. O parlamento é a instituição republicana por excelência. A Revolução Inglesa, por exemplo, ela foi feita porque a burguesia queria a representação parlamentar. A palavra de ordem representação foi a principal palavra de ordem da Revolução Inglesa. A Revolução Francesa foi toda organizada em torno da constituição do parlamento como um organismo autônomo. Quer dizer, quando nós falamos em democracia no sentido moderno da palavra, com todas as limitações que tem, ou em regime republicano, nós estamos falando do quê? Do regime parlamentar. Na Europa, o executivo, em vários países, durante o período, digamos assim, de ouro aí do regime parlamentar, o executivo surgia de dentro do parlamento. Na Inglaterra é assim até hoje, né? Muita gente se deixa levar por uma concepção acadêmica, que é extremamente conservadora, que é a ideia dos três poderes, né? Que é uma ideia conservadora, extremamente conservadora, que a burguesia usou para conter as tendências revolucionárias dela mesma, né? No período revolucionário, introduzindo aí um poder executivo que era para ser abolido, né? Na Inglaterra, por exemplo, que é onde surge essa ideia do equilíbrio de poderes, o poder executivo era a monarquia. Numa república, você não tem monarquia. Aí inventaram a figura do presidente da república, que é uma espécie de monarquia. Então, quer dizer, a grande luta da burguesia para dominar o regime político contra os outros setores da população é uma luta para colocar sob controle o parlamento. Então, é óbvio que um partido, seja ele democrático, seja ele revolucionário, como é o nosso caso, mas que defende, né, as reivindicações democráticas das massas, não pode aceitar as limitações ao parlamento. Por pior que seja o parlamento, não está em discussão a qualidade dos integrantes desse parlamento, que é outra discussão. E que tem a ver também com essas limitações. Quanto maior o número de limitações, pior a composição do parlamento, lógico. Então nós falamos desde o começo que a esquerda não deveria aceitar a extinção da imunidade parlamentar, do foro privilegiado e etc.
em nome da campanha contra a corrupção. Porque você ganha uma pseudo-luta, uma conquista que é uma fantasia, que é o fim da corrupção, como nós estamos vendo, né? A campanha toda levou ao fim da corrupção. Colocar o Temer no poder é o fim da corrupção através do apocalipse da corrupção, porque mais corrupção do que isso é possível, mas é bem mais do que eles haviam imaginado, haviam pregado. Então, quer dizer, a esquerda ganhou o fim da corrupção, de mentirinha, e em troca disso daí entregaram os seus direitos políticos. Aí o que acontece? O PT teve uma atitude extremamente covarde diante disso. Não defendeu as prerrogativas dos parlamentares, cedeu em tudo. A imunidade parlamentar foi totalmente destruída com o argumento de que a imunidade parlamentar ela só pode ser para crimes políticos. Então, por exemplo, se o parlamentar fizer um discurso, ele não pode ser preso pelo discurso, o que também não vale. Não pode ser preso, não pode ser julgado pelo discurso que ele fez, porque o Bolsonaro fez um discurso e sofreu processo e perdeu. Então, também até o que você fala, você tem que tomar cuidado, porque você pode ir para a barra dos tribunais. Isso é falso. A imunidade, ela tem que ser uma imunidade grande, porque senão o parlamento é controlado por forças externas, por um outro poder, que é o poder judiciário. Se o poder judiciário, imaginemos uma situação hipotética, decidir dar um golpe no país, né, e for um poder que não é tão democrático, ele vai usar isso daí para controlar o outro poder. Ele dá o golpe, coloca um presidente da República, não vai acontecer isso no Brasil, onde a democracia é extremamente consolidada. Um Michel Temer, por exemplo, e depois controla o Congresso, né, através da interferência direta no funcionamento do Congresso. E nós temos uma ditadura que opera, não é que o judiciário seja a ditadura, mas a ditadura opera através do judiciário. Então o PT não falou nada sobre isso, foi cedendo à opinião pública direitista, às loucuras dos esquerdistas que acreditam na luta contra a corrupção, porque tem gente de esquerda que acredita nisso. E aí nós chegamos no caso Aécio Neves, que o STF vai lá e decide suspender o mandato do Aécio Neves, decretar aí uma meia prisão domiciliar, sei lá o quê. O Aécio Neves não é o primeiro caso. Já fizeram de monte. Todas as vezes que fizeram, nós protestamos. Por exemplo, prenderam um deputado, ou mandaram prender e prenderam um deputado um senador em pleno exercício do mandato, que foi o Delcídio. O Congresso não deveria nunca ter aceitado isso daí. Depois tentaram prender o próprio presidente do Senado. E a esquerda batendo palmas, né, para essa ditadura, porque isso é uma ditadura. Isso é exatamente o que levou à radicalização tanto do Congresso Nacional na Revolução Francesa como na Revolução Inglesa. Muita gente não sabe disso. Quando o rei da França reúne os Estados Gerais em 1789, que é digamos assim, onde vai ter início a Revolução, a própria reunião dos Estados Gerais já está marcada pela ameaça de uma ala direita dentro do regime de mandar prender os deputados mais radicais. Aí o que acontece? Os deputados mais radicais, que eram os deputados da burguesia, começam a se mobilizar contra essa possibilidade. Exigem do rei uma imunidade contra a prisão, que eles são deputados. E, finalmente, são os deputados da burguesia que tomam a iniciativa, né, de se constituir em Assembleia Permanente, onde começa a rebelião da burguesia, que é acompanhada pelo povo na queda da Bastilha. Então, quer dizer, é assim que começam as revoluções, mandando prender os deputados. Se no Brasil os deputados tivessem um pouquinho de vergonha na cara,
deputados e senadores, não deixavam o STF, que acabou de aprovar a entrega das escolas brasileiras ao Vaticano, prender ninguém. Aí vocês vejam o que aconteceu. O PT, né, acordando de maneira extremamente tardia para o perigo, se colocou contra a ação do STF em relação ao Aécio Neves. O que estava certo. Vamos falar bem claramente, porque teve um monte de gente que achou um absurdo. Porque fala assim, nossa, o PT vai defender um bandido como o Aécio Neves? O problema não é esse. O problema é defender os parlamentares contra a ditadura do STF. Se eles pegaram o Aécio Neves, tanto faz. Porque se nós temos um princípio de que o Congresso deve ser independente, no mínimo, né, deve ser independente, vai depender de quem é que está sendo atacado para a gente defender esse princípio ou não. Você tem que defender o princípio em qualquer situação. Até porque, né, a famosa política que o general Mourão pregou de aproximações sucessivas, ela funciona assim. Primeiro você prende os vagabundos. Né? Você castiga os elementos que são mal vistos. Que é para todos os trouxas aceitarem. Né? Trocarem o direito por um prato de comida. Então, por exemplo, se eu censurar o Bolsonaro, eu fico alegre, sem perceber que está em ação a censura. E que o princípio tem que ser nenhuma censura, nenhuma ingerência, nem do Poder Executivo, nem do Poder Judiciário sobre o Congresso Nacional. Nós que somos o único partido do Brasil que tem um programa verdadeiramente democrático, nós somos a favor da extinção do STF, que dirá que o STF mande no Congresso Nacional. Não deveria nem existir. Aí o PT foi defender, uma ala direita do PT achou que isso aí vai pesar contra nós em 2018, defender o Aécio, né? E aí o PT recuou e propôs a cassação do Aécio na comissão de ética, o que é uma coisa totalmente errada, porque se é para levar o Aécio para a comissão de ética, tem que levar um monte de gente. Leva todo mundo então, pô. Não é? Por que só o Aécio? Porque o STF está querendo? O Aécio, que a Globo, que apoiou o Aécio nas eleições, que apoiou o Aécio durante o golpe, agora quer ver o Aécio retirado do cenário político? Por que eles estão fazendo isso? Então você vê que o PT ele é um partido que fica imobilizado, em grande medida, porque ele é refém de uma posição direitista, coxinha, dentro do próprio partido e do ponto de vista eleitoral. Ele se guiar pela preocupação eleitoral é um problema, porque o eleitorado ele atua sobre a base do setor mais atrasado. Né? Para conseguir votos, você tem que fazer concessões ao setor mais atrasado. Pelo menos é a metodologia indicada pelos partidos oportunistas, que ao invés de mobilizar o eleitorado mais progressista, para que esse eleitorado mobilize o setor mais atrasado sob a sua liderança, eles colocam o setor mais avançado a reboque do setor mais atrasado. E aí o PT fica nesse impasse. Eu vi uma entrevista de um deputado, ou senador, não sei, do PCdoB, onde ele falou o óbvio. Primeiro vai o Aécio, depois vai a esquerda. Então, a gente tem que dar os parabéns, né, a todos aqueles que protestaram, porque eles estão abrindo caminho para a limpeza do Congresso Nacional por instituições profundamente antidemocráticas que estão fora do Congresso Nacional. O Congresso Nacional já é uma desgraça. Ainda vai ser controlado pelo STF, que é uma desgraça ainda pior, que ninguém elegeu.
é uma coisa espantosa que qualquer pessoa que se diga de esquerda e democrática aceite isso daí em nome de que o Aécio é bandido. Bandido está cheio no Congresso Nacional. Mas que eu saiba, né, o funcionamento de um regime representativo é o seguinte: você elege a pessoa e você supõe que os eleitores vão tirar ele se ele for ruim. Você não vai escolher um grande inquisidor que vai mudar o voto popular da cabeça dele, como o exército. Se nós considerarmos que tem caos, nós vamos intervir. Como assim? Por que meia dúzia de pessoas vai definir o que é o caos? Por que 11 gaiatos lá, que foram escolhidos por indicação política nebulosa para o STF, tem que mandar no país? Nós somos a favor de uma solução democrática, mobilização popular, eleição, somos favoráveis a derrubar todas as coisas antidemocráticas que tem para impedir a participação popular. Agora, por que eu vou achar que a Carmen Lúcia tem o direito de decidir quem é que vai ser senador, quem é que vai ser deputado? Em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Isso sem falar que esses setores de esquerda, eles não percebem que os tribunais, a cada 4 anos, você elege um pessoal, metade disso é modificado pelos tribunais, já nem vale a pena eleger. Aí o cúmulo, o que foi? A deposição da Dilma Rousseff. Agora nem o presidente, se eleger o Lula, ele também não vai completar o mandato, a não ser que ele seja totalmente submisso mas mesmo assim, é difícil que ele complete o mandato. Então, quer dizer, o pessoal está vivendo uma fantasia de confiar nessa porcariada toda. Isso aqui virou uma coisa que é uma ditadura total e completa. E os militares, aí algum gênio vai falar assim, como já é uma ditadura, os militares não precisam intervir. Não, eles vão intervir para completar o processo que já está em andamento. Que tem muito a ver com eles também, né? Porque nós não vamos acreditar que os militares não ameaçaram lá o pessoal do STF e tudo. Militar, a Globo todo dia está lá exigindo coisa. Quer dizer, no final das contas, quem manda no país é o STF, os juízes, que ninguém elege, a imprensa golpista, que são os privilegiados, que ganharam de presente o privilégio de controlar toda a informação no país, e os militares, que também ninguém elegeu, e que não teriam nem o direito de dar palpite no funcionamento do regime político. O STF, nesse sentido, só para constar, né, atua como uma espécie de junta militar. Eles sentam lá, aqueles 11 urubus lá de preto, e eles decidem qualquer coisa da cabeça deles. Todo dia é uma coisa nova. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.